Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta aula dessa série de estudos a respeito da espiritualidade. Nós temos visto como era a prática da espiritualidade tanto na Idade Média quanto na Reforma Protestante, mesmo um pouco depois da Reforma, nos pós-reformadores, puritanos, etc., como também antes da Idade Média, vendo de pouquinho aquilo que era visto na Antiguidade, chamada de Igreja Primitiva. Citamos aqui algumas vezes Agostinho de Hipona, citamos aqui outros autores que daquela época, como o próprio Atanásio, ou mesmo Orígenes de Alexandria, que em alguns dos seus textos, esses homens todos, além de outros, como João Crisóstomo, como Jerônimo, não é? Falaram sobre a leitura divina, como eles a chamavam, não é? Ou a leitura orante também, que era uma prática de você ler as Escrituras para orar as Escrituras. Então não era apenas ler para obter informação e conhecimento das histórias bíblicas, mas era ler para poder falar com Deus por meio daquilo que você leu. Era ler e responder, que aos poucos foi se tornando mais parecido com a prática que já era vivida pelos judeus no Antigo Testamento, que não era apenas ler e orar, mas ler, meditar naquilo que havia sido lido e então orar. Mas se essa prática, não é, no nosso tempo tem sido negligenciada, a prática da Léxio Divina, de ler, meditar, orar e contemplar, desses 4 degraus, cujo quarto nós veremos neste vídeo, o que mais tem sido negligenciado, sem dúvida nenhuma, é a meditação, a contemplação. Algumas pessoas meditam, sim, às vezes de maneira errada, mas meditam. E outras meditam de maneira certa quando ficam pensando no texto bíblico, quando decoram alguma passagem, algum versículo, ou algum capítulo, ou algum salmo. E, enfim, no processo de decorar e de repetir para si ou para outros aquelas palavras, naturalmente isso traz à pessoa ideias, princípios, lições que o texto apreendido permite àquela pessoa. Então, a retenção, ainda que seja por um mero decorar, com o objetivo de declamar isso para alguém, ainda assim tem os seus frutos. Mas não se trata disso, a Léxio Divina. Se trata de você ler o texto bíblico, como nós já falamos na nossa terceira aula. Trata de você meditar e ruminar aquele texto que você leu pequeno, várias vezes, e talvez até mesmo memorizou, decorou, e agora já na memória, ainda que não decorado, mas pelo menos na memória já, introjetado, não é? Você tem ele dentro de si, você sabe como começa e como termina, você sabe o que o autor quis dizer, e você é capaz de dizer aos outros o que está naquela passagem, ainda que não lembrando palavra por palavra, mas já está em você. E a partir do momento que está em você, você começa a meditar naquilo, pensar naquilo, fazer aplicações para a sua própria vida, fazer conexões com coisas que você viveu. E nesse processo de meditação, de pensar, de ruminar, é natural que venha ao seu pensamento, à sua memória, pecados que você cometeu, experiências que você viveu, coisas que você precisa confessar a Deus, pessoas para quem você tem que pedir perdão, situações que você sabe que Deus espera que você faça e você ainda tem protelado, não é, procrastinado, e agora você tem que colocar-se em prática e fazer com toda a potência e força e fé e habilidades e dons que Deus te deu. Então tudo isso vem nesse momento de pensar, num momento silencioso em que após leitura você pensa naquilo que você havia lido. E é natural que o terceiro degrau, que vimos na aula passada, você fale com Deus sobre aquilo tudo que você meditou. Mas depois que você fala com Deus, será que encerra-se o momento da espiritualidade, o momento devocional, o momento da Léxio Divina? Não, ele não se encerra após a oração. Guigo Cartucho, assim como tantos outros após ele, São Bernardo de Claraval, o puritano Isaac Ambrose e outros, né? Eles nos incentivam a algo chamado de contemplação ou de visão. Mas essa visão nada tem a ver com essas histórias de visão que muitas vezes nós ouvimos em algumas igrejas, de algumas pessoas, que eu estava orando e tive uma visão, tive a visão de um anjo, tive a visão do inferno, tive a visão, enfim, de que você não deve viajar porque vai acontecer um acidente. Não se trata disso. Ainda que você possa ter extraordinariamente, né, esse tipo de situação, de experiência, de visão, eu não, enfim, nego que isso seja possível, eu só duvido que isso seja ordinário, que isso seja comum,
Trata-se de algo que é extraordinário, não é? E pontual quando vier a acontecer. Mas no momento de lécio divina, você é chamado para ter essa visão contemplativa para além dessas situações que são extraordinárias, para se tornar algo ordinário mesmo. E o que é isso? Muitos chamam de visão beatífica, que é aquela visão que nós teremos de Deus quando nós estivermos com Ele no céu. E é óbvio que você não vai ter essa visão santa, essa visão beatífica de Cristo e do nosso Deus daqui da terra. Mas você pode ter respingos disso, você pode ter relances disso, né? Flashes de luz dessa estrela gigantesca que é o Sol. Assim como nós hoje nós não podemos estar perto do Sol e olhar para ele sem que morramos. Assim também nós não podemos ter uma visão perfeita de Deus sem que morramos. Mas ainda assim, nós somos capazes de olhar para a luz do Sol. Toda a luz que você vê durante o dia, quando você caminha pela rua, aquilo lá é a luz do Sol, que te permite, através dela, ver todas as outras coisas. A mesma coisa a luz divina. Ainda que nós não possamos vê-lo perfeitamente, pela luz que na presença dele nós encontramos, nós temos, nós recebemos, nós vivenciamos, aquela luz nos permite ver coisas que sem ela nós não somos capazes de ver também. E essa luz espiritual que na contemplação pode ser atingida, pode ser obtida. Então, do que se trata a contemplação, né? Em primeiro lugar, a Bíblia nos fala em alguns momentos, especialmente nos Evangelhos, de momentos em que o nosso Senhor e Salvador, ele se retirava e só orava. Só, não é só orar, não é? Mas só, de sozinho, ele orava. Para que nós tenhamos um momento de contemplação, todo esse processo da Léxio Divina precisa ser sozinho. Então, eu posso fazer a Léxio Divina quando eu estiver com a minha família, de férias numa praia? Eu posso. Mas, sem dúvida nenhuma, tanto o processo de meditação quanto de contemplação serão prejudicados pelo fato de o tempo todo estar gente passando, o sorveteiro te oferecendo um picolé, alguém te oferecendo, enfim, uma canga, enfim, uma tatuagem de mentirinha. O tempo todo as coisas estão acontecendo, uma criança chuta uma bola, vem até ali perto de você, você levanta para devolver. Então, esses momentos de meditação e contemplação exigem da nossa parte silêncio, exigem da nossa parte recolhimento, exigem da nossa parte preparação. Então, você não consegue adentrar ou subir esses degraus sem que você se prepare para isso, sem que você esteja com todo o cenário, digamos assim, né, preparado para vivenciar aquela experiência. E sim, é uma experiência. Não se trata apenas de buscar conhecimento intelectual, se trata de vivenciar uma experiência. E isso poderia ser diário para você. Não significa que todo dia você vai ter uma grande experiência, mas significa que todo dia você é convidado para experimentar algo, para sentir o sabor de algo, para sentir o aroma, o cheiro de algo. Então, imagine que você esteja, nesse exato momento, fazendo a sua Léxio Divina. E você vai ler a Bíblia mais tarde, você vai ler a Bíblia à noite antes de dormir, ou você já leu a Bíblia a hora que você acordou, você leu ali, 4, 5 capítulos à noite, ou não. Você acordou e tal, tá correndo ali, tá atrasado, vai pro trabalho, e você sabe que à noite você vai ler 4 capítulos antes de dormir. Essa leitura não serve para a tua Léxio Divina. Ela pode até servir, caso você não tenha um outro momento, mas você não vai se valer dos 4 capítulos que você leu para fazer a Léxio Divina. Você precisará se valer muitas vezes de um versículo, como eu já tenho explicado, e vou voltar a bater nessa tecla aqui, para que ninguém se sinta pressionado a ler demais, especialmente a Bíblia. Isso não significa que você não tem que ler a Bíblia. Pelo contrário, você tem que ler a Bíblia até morrer. Se você tem tempo de ler 8 capítulos, 16 capítulos, 50 capítulos por dia, leia, porque não há nada comparado a isso. Porém, quando você vai comer uma comida, você também, não é porque você tem uma comida muito saborosa e nutritiva diante de você, que você cai de cara e você põe para dentro 2 quilos daquela comida. Você não faz isso. Por mais nutritiva, mas é muito boa, vai fazer bem para o meu corpo. Vai sim, mas tudo que é bom em excesso te mata. Você não pode fazer aquilo, entende? Ou pelo menos, se não te mata, não te traz os benefícios de saúde que a comida te traria.
A mesma coisa, o alimento espiritual. Ainda que nós sejamos convidados, e eu te desafio aqui a ler muito a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia, eu leio a Bíblia todo dia, capítulos e capítulos. Agora, eu sei que, eu tenho essa consciência que no meu momento devocional, que eu chamo aqui de Lécio Divina, eu preciso me ater a poucas palavras. Ainda, imagina, num dia muito corrido que eu só tive tempo de fazer aquela leitura maior. Beleza, eu li, sei lá, Mateus 5-9, li 4 capítulos. E aí, o capítulo 6 me chamou a atenção, quando eu passava por ele. Especialmente ali a partir do verso 25, quando Jesus, eu já mencionei isso daqui antes, né? Quando Jesus, ele diz para não andarmos ansiosos quanto à nossa vida, né? Será que a comida não é mais do que o corpo e as vestes, como é que é? Você lembra da passagem, né? Que ele menciona, vou ler aqui a passagem, né? Para que nós possamos tirar para nós. Eu lembro da referência e passou aqui agora. Por isso digo a vocês, não se preocupem quanto à sua vida, quanto ao que irão comer, quanto ao que irão beber. Nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Então, não se preocupar com a vida, para a gente decorar, quanto ao que come ou que bebe, nem se preocupar com o corpo, quanto ao que se veste. Vida, comida e bebida, corpo, vestuário. E aí ele diz, não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. E aí ele começa a observar as aves dos céus. E aí depois ele vai fazer algumas explicações a respeito da não ansiedade destas aves. E depois ele fala dos lírios do campo. As aves para falar que elas sempre têm o que comer e beber. E os lírios para falar que eles sempre têm o que vestir. Ou seja, eles são sempre belos na sua apresentação. São agradáveis, são perfumados. Nós muitas vezes os colhemos e os colocamos na nossa casa para decorar o ambiente, para receber uma visita. Ou às vezes os compramos para dar de presentes para pessoas que amamos. De modo que tanto a fauna quanto a flora não se preocupam com o que são, com o que terão, enfim, com a sua própria vida. A gente também não pode. E de que maneira que a gente apreende isso? É por meio da observação, depois por meio da meditação, ou seja, a observação é a leitura do cenário, é a leitura do que está acontecendo com aquele passarinho que veio aqui na minha janela comer alpiste, né? A leitura da planta, que eu estou vendo na sua beleza e na sua ordem, enfim, na sua estrutura. E se eu conheço um pouco mais de biologia, eu sei até de mais detalhes, não é? E agora que eu passei a meditar a respeito daquilo, eu falo com Deus, agradecendo a Ele, porque Ele cuida de mim também, assim como aqueles pássaros. E o filho dele disse que eu sou mais importante do que os pássaros. E se o Senhor não deixa faltar nada para eles, o Senhor também não vai deixar faltar nada para mim. Não se trata de eu acreditar, se trata da sua palavra, se trata do que o Senhor prometeu. E eu acredito nisso, com todo o meu coração. Então eu só tenho que esperar. Eu só tenho que esperar. E eu oro e peço a Ele que me dê sabedoria, que abra portas de trabalho, que me dê condições de prover o sustento para minha família. E, enfim, peço a Ele que Ele me dê forças e vou à luta, vou trabalhar, vou fazer coisas que eu posso, ainda que não estejam dentro da minha área de atuação, mas se eu posso fazer alguma coisa para poder trazer comida para casa, eu vou fazer. Então, isso tudo de olhar para os pássaros. Ele veio aqui, eu não coloquei uma banana para ele na minha janela, ele vai sair dali e vai procurar em outro lugar. Se não tiver, ele vai para outro. Se não tiver, ele vai para o meio do mato. Ou seja, se ele não encontrar nos lugares em que ele está acostumado a encontrar, ele vai encontrar. Ele vai procurar em algum lugar. E Deus vai prover, porque essa é a ordem da criação. Se é assim, então eu posso dizer a Deus muitas coisas que podem vir ao meu coração a respeito dessa meditação. E aí depois o que eu faço? Eu contemplo. E o que é contemplar? Tem aquela frase famosa do Guigo Cartucho, né? Que você traz a comida à boca, que a contemplação, que a leitura é trazer a comida à boca, não é? Que a meditação é você triturar e fazer com que aqueles sabores comecem a explodir dentro da sua boca, não é? E aí então você ora, e a atitude de orar é a atitude de engolir aquele alimento. Você ainda, além de você estar nutrindo o teu corpo, você está se deleitando com os sabores que a mastigação te trouxe, né? E você está se alegrando, né? E grato a Deus por aquele alimento tão bom que não só está te trazendo satisfação, mas também saúde. E aí depois, o que é a contemplação? A contemplação, usando a aplicação da alimentação, que é o que Guigo Cartucho faz, né, na sua obra, é você
após aquele momento, deitar o garfo e a faca à mesa. A gente não tem costume de fazer isso, deveríamos. E aí você tentar lembrar do sabor da comida. Ela não está mais aqui, a explosão não está mais aqui, mas você tem uma memória gustativa e você ainda é capaz de se lembrar do gosto e que foi bom. Você ainda é capaz de lembrar da experiência que você teve. E você, no silêncio, sem meditar, porque você já fez isso, sem pensar em mais lições, porque você já fez isso, sem falar nada, porque você já fez isso, e sem ler nada, porque você já fez isso, mas em um momento silencioso, cheio de memórias, você contempla aquilo que você acabou de digerir. Quando nós trazemos isso para o nosso momento espiritual com Deus, se trata de, ainda pegando o exemplo das aves e dos lírios e da luta contra a ansiedade quanto a ter o que comer, quanto a ter o que vestir, quanto a ter o que beber, ou seja, a ter provisão para poder cuidar de mim e da minha família, ansiedade por causa disso, né? Beleza, eu já li o que Jesus disse, eu já olhei para os animais, eu já meditei nisso tudo, já entendi o que o Senhor quis me ensinar, já orei ao Senhor, e agora eu faço o quê? Agora eu paro, eu silencio. E fico em silêncio quanto tempo eu suportar. Eu vou confessar uma coisa para você. Nas primeiras vezes que eu fiz isso, já há algum tempo atrás, alguns anos atrás, o momento mais difícil era da contemplação, era o mais insuportável. Porque experimente ficar em silêncio 30 segundos. Experimente não pensar em nada. Primeiro que você não vai conseguir ficar sem pensar em nada. Alguma coisa virá à tua cabeça. E nem sempre será aquilo que você acabou de ler. Talvez seja a tua própria próxima atividade, talvez seja a briga que você teve com alguém antes, seja da sua família ou do trabalho, talvez seja um boleto que você tem que pagar, uma resolução de conflitos no teu trabalho, eu não sei. Mas as coisas, a nossa mente nunca silencia, o tempo todo ela traz um sonho de consumo, preocupações, resoluções, situações. E a contemplação seria um momento para que nada disso ocupasse a tua cabeça. Seria um momento para que você de fato neutralizasse tudo, silenciasse tudo e encontrasse paz, shalom, essa paz inteira, né? O shalom, a palavra hebraica tem a mesma raiz da palavra inteireza ou inteiro em hebraico. Inteiro e paz vem da mesma raiz consonantal em hebraico. E a ideia é de algo que nos preenche, que nos completa, é essa paz que no silêncio a gente obtém. Eu quero recomendar um livrinho que eu não recomendei no nosso segundo vídeo, quando falei de literaturas, mas é um outro livro do mesmo autor, desse homem aqui chamado Alain Corbin, é um francês, Alain Corbin, e ele fala sobre a história do silêncio, okay? A história do silêncio, do Renascimento aos nossos dias. E eu quero recomendar essa obra aqui para você. Deixa eu tirar aqui o foco de mim. Pronto, aqui ó. Do Renascimento aos nossos dias. História do silêncio, né? Ele já havia escrito a História do Descanso, eu recomendei para vocês também, mas esse daqui, de um modo especial, é muito importante também, né? Esse livro aqui eu ainda não terminei, mas até onde eu vi, de fato, é um livro muito bom. Eu quero apenas ler um trecho de uma frase de Jean-Michel de La Conté, no seu livro Petit Éloge de Amoureux de Silence, né? Pequeno elogio ao amor ao silêncio, né? Do silêncio amoroso, ou do amor do silêncio, né? Ele diz o seguinte: há sempre no silêncio algo de inesperado, uma beleza que surpreende, certa tonalidade que saboreamos com a fineza de um gourmet, um gosto de repouso delicado, sempre de forma inesperada, chega como que impelido por uma força interior. O silêncio assenta-se, apresenta-se como um passo dócil e sedoso. É um momento que nos invade, é algo que nós não esperamos. Não só o silêncio do qual ele trata aqui, porque ele fala, né, no seu livro a respeito da associação do silêncio com certos lugares que nós optamos por neles encontrar o nosso momento a sós com Deus. Então, lugares, como Jesus que ensinou isso, entra no teu quarto. Então muitas pessoas fazem do quarto
quando não tem ninguém em casa, um lugar de refúgio. Ele tranca tudo, fecha a porta, ele liga o ventilador, o ar-condicionado, etc. E ali ele desliga todas as notificações, bota o celular no modo avião ou desliga completamente. Ninguém vai ligar, ninguém vai fazer nada. E se alguma coisa for urgente, naqueles 5, 10 minutos que ele vai passar ali, ele não vai poder resolver muita coisa, né? E outra, ele está confiando a Deus de que aquele momento é o momento dele com Deus. Ele precisa daquilo, né? Se ele nunca fizer nenhum momento com Deus, porque ele está sempre preocupado que alguma coisa urgente vai acontecer e alguém vai precisar dele, ele não vai fazer nada da vida dele jamais. Então não se trata disso, se trata de você decidir e fazer o que Jesus mandou, fechar a porta do teu quarto, ficar em secreto com teu pai. E vai ter um momento que você vai fechar a tua boca, como Jó, que depois de Deus, no começo do capítulo 38, falava com ele fazendo perguntas, para quê? Para que Jó meditasse naquilo que ele ouviu de Deus, palavra de Deus, meditação, resposta de Jó, capítulo 40, Jó, ele fala o seguinte, olha, eu falei uma vez só, mas eu não vou falar mais. Aliás, eu falei 2 vezes, mas eu vou me calar, eu vou colocar a mão na minha boca. E ele não fala mais. A pequena oração dele é, Senhor, eu falei demais e eu vou ficar em silêncio. E ele fica em silêncio. E Deus continua a falar com ele no silêncio. E é desse silêncio. É um silêncio contemplativo. É um silêncio no qual você traz à memória aquilo que te traz esperança. E acredite que o silêncio fala. Existe uma música famosíssima, né, e antiga chamada O Som do Silêncio, né, The Sound of Silence, que fez muito sucesso no passado. É uma letra toda cheia de... é uma historinha, né, muito interessante, que não tem nada a ver com isso que nós estamos falando aqui. Mas na música, o autor, se eu não me falo a memória, um deles é o Paul Simon, posso estar errado, mas ele fala que ele andava por uma rua de paralelepípedos, e aí ele vê uma luz daquelas lâmpadas amarelas, né, antigas, e aí ele vê um facho de luz, e aí ele vê uma multidão, e aí e tudo no silêncio. E aí as pessoas compunham músicas, mas não cantavam, né? Elas faziam coisas, mas não falavam. Tudo que elas viviam, falavam, faziam, etc., era tudo no silêncio. E ele se incomoda com aquilo, e ele diz que o silêncio mata, que o silêncio, como um câncer, cresce e corrói, e eles precisam falar, e então ouçam a minha palavra de sabedoria. Mas ele diz que as palavras dele de sabedoria caíam como que num poço de silêncio e ecoava silêncio de volta. E ele diz, tolos, deixe que eu ensine vocês, né? E silêncio, silêncio, silêncio. E até que um facho de neon, eu não me lembro perfeitamente da letra, começa a escrever coisas e ele enxerga aquilo. Há um Deus que é adorado ali também de neon. É uma maluquice a música, né? Mas que esse som do silêncio, né, era proclamado nas paredes dos metrôs, né, dos trens subterrâneos, era proclamado nas palavras dos antigos profetas, era proclamado em outros lugares. Mas a ideia, qual é? A ideia é que há um discurso, aliás, o Alan Corban fala disso nesse livrinho aqui também, há um discurso no silêncio, que nós não conseguimos ouvir porque nós falamos demais, porque nós vivemos envolvidos por barulho demais. A nossa cabeça está cheia de barulho o tempo todo. E ainda que você diga, não, mas eu vou tirar férias, eu vou para um resort, eu vou para uma pousada, eu vou para um hostel, e lá eu vou descansar minha cabeça. Mas você vai levar o seu celular para lá. Lá você vai levar suas preocupações. Lá você vai levar um livro para ler. Lá você vai resolver, enfim, levar o seu computador para responder e-mail. Quer dizer, você está se retirando para um retiro, que deveria ser refúgio e silêncio, mas as agitações que envolvem as tuas preocupações mentais estão te acompanhando, de modo que você não vai conseguir silenciar o barulho. Porque o barulho, ele não está na cidade, ele não está no campo, ele não está na praia, ele não está num resort. O silêncio, ele está dentro da sua cabeça. Ele precisa ser silenciado aqui dentro. Não se trata de você silenciar as coisas ao teu redor, mas silenciar esse barulho interno, que muitas vezes no silêncio da noite gritam na sua cabeça. Você sabe o que é isso? Todo mundo foi dormir já na tua casa, os teus filhos,
teu cônjuge, e aí você está deitado, está deitada, mas a tua cabeça está cheia de barulho, cheia de pensamentos, cheia de preocupações. Como é que você silencia isso? A única razão é memórias. Memórias. Não há nada capaz de silenciar a tua mente que não as memórias. Que memórias? Bom, nós estamos falando da Lexio Divina, do momento devocional, então são memórias do que eu li, ou memórias do que eu meditei, do que eu degustei, daquilo que eu pensei e extraí do texto que eu li. Memórias do que eu acabei de falar com Deus. E eu paro e aquilo fica na minha cabeça. Como que eu, com os olhos fechados ou com os olhos abertos, perdido no teto do meu quarto, ou perdido no horizonte, se eu estou numa praia, numa praça, olhando para uma árvore, que na verdade você não está olhando para nada, né? Você está com o olho aberto, mas tua cabeça está longe dali. Se passar alguém na tua frente, você nem vê. Você está com o olho aberto, mas você está longe dali, porque você está mergulhado em memórias. E as memórias podem ser memórias boas ou memórias ruins. Só que quando estas são memórias boas, extraídas de Deus, da sua palavra, das suas respostas de oração, essas memórias silenciam quaisquer coisas que estejam nos preocupando. Imagina você preocupado com a saúde de um filho, por exemplo. Vocês que têm filho. Ou vocês que têm pais, e seus pais estão muito doentes, você está muito preocupado com alguma coisa que possa acontecer com eles. A mesma coisa, você tem filhos, está preocupado com alguma coisa que possa acontecer com o teu filho, de grave, e o teu filho está doente. E aí, você quer encontrar paz e força, paz até mesmo para ter força, né? Para controlar toda aquela situação. De que maneira memórias pode acalmar e ajudar você? Quando você, após ler, meditar e orar, você começa a trazer à sua memória respostas de oração passadas, momentos passados, porque não é a primeira vez que você buscou a Deus. Você já buscou a Deus em outras vezes no passado, e você tem histórias para contar de respostas de oração que Deus te deu. Ou você pode trazer à memória livramentos que o Senhor te deu, livramentos que você nem pediu, situações na tua vida, na rua, no trânsito, ou em alguma outra situação em que você sabe que Deus te deu um livramento, e às vezes você nem orou por aquilo. Traz a memória. À medida que você começar a lembrar disso, aquele momento que estava te faltando dinheiro, que estava faltando comida, que você não sabia se você ia ter recursos para comprar o remédio, de repente alguém deu uma oferta para você. De repente alguém veio e ofereceu uma possibilidade de trabalho que te possibilitaria ganhar os recursos que você precisaria, né, para poder comprar o que te faltava. E você começa a lembrar disso, sem parar. E se trata de uma disciplina, de um esforço, né? Você tem que decidir fazer isso, perseverar nisso, né? E você começa a lembrar, não lembro mais, lembra, força que lembra. Se você parar e forçar, você vai lembrar de outras coisas que aconteceram com você no passado. E assim, você vai ver que lágrimas começarão a correr dos seus olhos. Você vai estar olhando para o nada, e as pessoas não vão estar entendendo. Se alguém parar e perguntar, talvez você nem vai perceber que ela está ali, e aí às vezes ela vai ter que te cutucar. Desculpa, eu não vi que você estava aí. Porque você está tão mergulhado naquelas memórias do que Deus fez, e essas memórias é o que silenciarão o barulho dos problemas na sua mente, no seu coração. Você precisa contemplar, você precisa encher a tua mente de memórias. Memórias de coisas, de experiências passadas, respostas, livramentos, etc. Aprendizados, lições, doutrinas que te impactaram quando você pela primeira vez as aprendeu. Traz à memória tudo que você sentiu quando você viveu tudo aquilo. Traz à memória. Traz à memória aquelas histórias que você acabou de ler, que você já meditou e pensou em tudo que você podia ter pensado. Agora não se trata de que mais. Não se trata de que mais. Trata-se de deixar na tua memória a lembrança daquelas histórias. Como se você parasse no silêncio e tentasse imaginar a cena daquela cura, a cena daquela profecia, a cena daquele povo dando as costas para Deus, a cena, e você só assiste, vê, contempla. Assim como quando você assiste um filme, ou quando você ouve uma música e pensa na letra, você está contemplando aquilo. Você não está meditando lições, etc. Você está só ouvindo. E aquilo está trazendo pensamentos à sua cabeça. E aquilo te ajuda a esquecer de outras coisas.
A contemplação se trata de você se mergulhar, se meter, se afundar no fruto daquela meditação. Se trata de você agora ficar pensando no gosto que aquela comida tinha e quão boa ela era. Se trata de você novamente olhar dentro de si, no silêncio, para tudo aquilo que você sentiu o sabor, enquanto você orava, enquanto você meditava. Tem uma frase, algumas frases, né, na verdade, que eu gosto bastante, de um autor chamado, deixa eu pegar o nome dele aqui de novo, Werder Castro. É um autor mineiro que escreveu um livro sobre Lexio Divina, que eu recomendo alegremente essa obra. E depois de fazer essas comparações que o Guigo Cartucho faz no passado, né, ele diz o seguinte: a contemplação nos insere em Deus. É um evento místico de primeira grandeza e exige silêncio. Sem mais palavras, sem mais meditações, sem mais pedidos, apenas a presença nos conecta ao Deus, que agora nos fala através do seu eloquente silêncio. Isso também é visto em vários outros reformadores, pós-reformadores, medievais, homens de Deus, mulheres de Deus também, na Idade Média e na Idade Antiga, que entendiam que esse é o momento em que Deus muitas vezes fala com a gente. Ele fala conosco nos outros momentos também, enquanto estamos a orar, a meditar e a ler. Mas enquanto estamos a contemplar, se trata daqueles momentos onde, quando alguma experiência acontece, elas são invariavelmente inesquecíveis. Mas elas exigem silêncio, não se ouve nem um som. E naquele silêncio Deus nutre o teu coração por meio de memórias. Ele diz aqui, né, quando contemplamos a Deus, aí ele cita o Guigo Cartucho, eu quero encerrar com essa frase: ele recria a alma fatigada, nutre a alma que tem fome, sacia a sua aridez. São palavras de Guigo Cartucho, século XII. Lhe faz esquecer tudo o que é terrestre, vivifica-a, mortificando-a por um admirável esquecimento de si mesma, e embriagando-a, sóbria a torna. Embriagando-a do quê? De memórias. Dando à sua alma aquilo para o que ela foi criada. Não são meras curiosidades com as quais a gente se distrai no Instagram durante o dia. A nossa alma não foi criada para isso. A gente pode fazer isso, mas tudo tem um limite e um tempo. Agora se trata de nutrir e dar à alma aquilo que vai nos tornar pessoas emocional e espiritualmente fortes, saudáveis, abençoadas e prontas para abençoar a outros também. Nas nossas próximas aulas, nós voltaremos a falar a respeito da leitura, meditação, oração e contemplação. Mas aqui eu termino de mostrar a vocês com um pouco mais de pormenores as ideias por detrás desses degraus do claustro, não é? Dessa escala clausitorium, não é? Como Guigo Cartucho a chamava, a escada do claustro, a escada daquele lugar onde você vive a sós com Deus e busca a Deus, procurando ascender até Ele por meio da leitura, da meditação, da oração e agora no silêncio, a contemplação. Que Deus te abençoe para que você possa viver muitos momentos especiais assim com o seu Criador.